Vamos começar então com a crise do Marrocos. Qual que é o ponto central da crise do Marrocos? É uma crise colonial, mas que na verdade tem pouco de colonial e muito mais, né, significa um embate de forças entre França e Alemanha. A crise tem início quando a França decide fazer um movimento importante no norte da África, né, que é controlar a estrutura de segurança interna e a estrutura tributária de arrecadação de tributos de um Estado independente, assegurado por uma convenção internacional, na qual todas as grandes potências foram signatárias, entre as quais França, Alemanha, Grã-Bretanha. E esse Estado, que é o Marrocos, portanto, passaria, apesar de continuar sendo independente do ponto de vista formal, na prática teria uma enorme dependência, tanto do ponto de vista de segurança quanto do ponto de vista econômico, da França. Era um primeiro passo para a constituição de um protetorado. Tá? Protetorado em conjunto com a Espanha, que já tinha interesses privilegiados na área ocidental de Marrocos. Quando a França decide fazer esse movimento, é claro que esse movimento significa uma mudança de status quo. Marrocos é importante não só do ponto de vista geográfico, como uma boca para o Mediterrâneo e o Atlântico. Ele é estratégico para várias das grandes potências do ponto de vista comercial. Grã-Bretanha tem interesses comerciais no Marrocos, a Alemanha também tem, a França, evidentemente. Então é uma mudança, a Itália também tem. Uma mudança de status quo que, apesar de você poder caracterizar como não sendo uma mudança impressionante, ela também não é minúscula. Tanto é que a França, ela tem a cautela de realizar acordos bilaterais antes de iniciar esse movimento. Qual é o primeiro dos vários acordos bilaterais que a França tece para iniciar esse movimento? O primeiro deles é com a Espanha. Ou seja, a França fortaleceria um domínio no centro-oriente de Marrocos e, em contrapartida, a França reconheceria interesses privilegiados da Espanha na área ocidental de Marrocos. Esse acordo bilateral, que apesar de não ter estabelecido uma divisão clara de influência, é assinado em 1900 entre França e Espanha. Além de levar em consideração a Espanha, a França também tece um acordo bilateral em 1902 com a Itália. Nesse caso, Roma reconheceria interesses privilegiados da França no Marrocos e, em detrimento, Paris reconheceria interesses privilegiados de Roma na Líbia. Com um detalhe, a Líbia é uma província do Império Turco-Otomano nesse momento. A Líbia é uma província do Império Turco-Otomano. Para além, né, do acordo entre França e Itália e França e Espanha, nós vimos na última aula, em 1904, talvez o mais importante desses acordos, a França tece uma entente cordial com Londres, estabelecendo uma divisão de esferas de influência entre Grã-Bretanha e França no Egito e no Marrocos. Ou seja, a França reconheceria interesses privilegiados de Londres no Egito e Londres reconheceria interesses privilegiados de Paris em Marrocos. Então perceba, né, que o ato francês contra a soberania marroquina, ele não é feito sem cautelas. Ele é feito com resguardos. O que chama a atenção é deliberadamente o fato da França não ter aberto negociações bilaterais com a Alemanha sobre isso. Houve uma discussão dentro do governo francês. O ministro das Relações Exteriores da França na época, uma figura importante na nossa história, Delcassé, ele bate na tecla da importância de a França não se render a interesses alemães. Ele era um anti-germânico
basicamente irrestrito, sofre oposições dentro do governo no sentido de dialogar com Berlim, mas acaba vencendo uma luta interna e impondo a sua visão. A França faz o movimento, do ponto de vista de diminuição da soberania marroquina, sem consultar, sem negociar com Berlim. Berlim vê esse ato como uma oportunidade perfeita para tentar romper um cerco que ela via se armar. Que cerco é esse? Ou seja, a gente discutiu na última aula, né? França e Rússia já haviam assinado uma aliança militar no final do século XIX e agora o que você tem em 1904 é uma entente cordial, uma barganha colonial entre França e Grã-Bretanha. Ou seja, a crise do Marrocos, a situação que a França gera no Marrocos é interpretada por Berlim como uma oportunidade de ouro, não para obter mais colônias em si, não para, por exemplo, ter uma posição privilegiada no Marrocos, mas para testar exatamente isto aqui. Será que se nós questionarmos o movimento francês, Londres entra em guerra por causa do Marrocos? E se não entrar, que a aposta germânica era que as rivalidades interimperiais impediriam que, no final das contas, a Inglaterra entrasse em conflito. E se não entrar, como é que fica a ligação entre Paris e Londres a partir e após isso? Então é interessante que a Alemanha decide agir de maneira calculada, inclusive o imperador, o Kaiser, que é o pivô da crise, ele toma a atitude, basicamente, após recomendações do chanceler alemão, então não é uma atitude do Kaiser, num gesto intempestivo, mas sim algo que decorre de uma política do Estado alemão de responder de maneira calculada a esse gesto francês. Como é a resposta? Em história diplomática, como vocês sabem, símbolos muitas vezes falam mais forte do que atos colocados embaixo do pano. E símbolos públicos, em particular, tendem a falar muito forte. O Kaiser, no contexto em que a França inicia esse movimento de controle indireto do Marrocos, o Kaiser vai até a capital marroquina, à época Tanger, vai em pessoa à capital marroquina e faz um discurso veemente em defesa à independência do Marrocos. E de que a Alemanha estaria disposta a fazer valer a lei internacional, a Convenção Internacional de 1880, para respeitar a independência marroquina. Isso cai como uma bomba em Paris. Uma contestação aberta, pública, de um chefe de Estado europeu a um movimento de uma outra grande potência. E, indiretamente, a Alemanha também deixa entender que, mesmo que se a França queira abrir negociações durante a crise, a Alemanha não reconheceria o Delcassé como uma figura a ser aquele para negociar. Contesta, portanto, a própria autoridade do ministro das Relações Exteriores francês. Então, contesta o movimento francês no Marrocos e nega a possibilidade, se uma negociação for aberta, de essa negociação acontecer tendo o Delcassé como pivô. No início, a Alemanha é vitoriosa. Ela consegue uma vitória diplomática enorme no início. O que acontece? A Grã-Bretanha não se mostra disposta a levar a crise às últimas consequências, como Berlim havia apostado originalmente. A Grã-Bretanha deixa entender à França que a França precisa negociar, que não pode ser intransigente e que, de fato, houve um erro ao não levar em conta interesses estratégicos de Berlim. Tanto é que, com a retirada do apoio britânico no início da crise, o Delcassé cai do poder. Cai, ou seja, aquele que é considerado a principal figura e que para a Alemanha não pode ser o pivô de uma negociação, cai do poder no início da crise. Um novo ministro assume, o Maurice Rougier. E nesse contexto, a França cede e propõe para Berlim
uma barganha colonial, como havia feito com a Inglaterra anteriormente. Qual que seria essa barganha colonial? A França teria interesses privilegiados em Marrocos e, em troca, a França estaria disposta a ceder uma determinada área colonial para Berlim. Em particular, o Congo francês, que Berlim já tinha demonstrado certos interesses. Hoje, República do Congo. Nesse momento, a crise ganha um outro caráter. Porque quando a França recua sem o apoio britânico, Berlim poderia simplesmente colher a vitória diplomática. Qual que é a atitude de Berlim? Bate na mesma tecla. Não há barganha colonial, há uma convenção internacional que estabelece a independência marroquina e nós não reconheceremos qualquer mudança de status em Marrocos sem uma convenção internacional nova para discutir a situação. E ao mesmo tempo deixando a entender que se isso não fosse aceito, uma solução de força poderia entrar em vigência. Esse ato da Alemanha desencadeia uma reação totalmente contrária. Londres, que antes estava cética em fechar com a França por causa da questão de Marrocos, cola-se com a França, aceita a demanda alemã de realização de uma conferência, mas com um detalhe muito importante. A famosa conferência de Algeciras, que ocorre no início de 1906, para discutir Marrocos, ela acontece como a Alemanha queria, com todas as grandes potências, todos os signatários da Convenção original de 1880. Só que, devido às pressões alemãs indiretas de que, dependendo do resultado da Convenção de Algeciras, a situação poderia esquentar, França e Grã-Bretanha começam a se mobilizar militarmente antes e durante a conferência. Essa é a primeira crise militarizada entre grandes potências desde a Guerra Franco-Prussiana. Houve uma crise entre Áustria-Hungria e Rússia nos anos 80 do século XIX em que ambos também chegaram a se mobilizar exércitos. Mas não se compara com a intensidade desta aqui. Por isso que a gente começa a discussão sobre Marrocos. É a primeira vez em que você tem claramente um contexto diplomático no qual soluções de força ou demonstrações de força estão ali como pano de fundo, a todo momento aparecendo. E o ponto máximo disso é quando França e Grã-Bretanha decidem se mobilizar militarmente. A Grã-Bretanha aciona, por exemplo, o sinal de emergência na sua marinha. Recolhe várias embarcações militares de vários pontos do mundo de volta para a Europa. Uma situação que o Império Britânico não fazia há décadas. A questão é, qual que é o resultado de Algeciras? Além dessa questão da crise militarizada que eu comentei. Uma grande derrota diplomática da Alemanha. Quem vota com a Alemanha pela independência plena de Marrocos? Quem vocês imaginam que votam ali em Algeciras pela independência plena de Marrocos? Áustria-Hungria. França, Grã-Bretanha, Rússia, Itália, todos votam pela independência de Marrocos, porém pelo controle francês, tanto da parte de segurança interna marroquina, quanto pela estrutura de arrecadação de impostos. Ou seja, o concerto existe na formalidade, mas na prática, a decisão do concerto está sendo regida fundamentalmente por essa polarização que nós discutimos anteriormente. E com a Itália já deixando muito claro o quanto ela era instável na sua ligação com a chamada Tríplice Aliança. Aqui, votando com França, Grã-Bretanha e Rússia. Então, o que começa com uma vitória diplomática alemã termina com uma derrota diplomática muito grande. A Alemanha, de fato, não leva a valer nenhum tipo de ação militar contra a decisão de Algeciras. França e Grã-Bretanha se desmobilizam, a crise militar passa, mas deixa rastros. Paro aqui 2 segundos para perguntar para vocês. Alguma reflexão, alguma dúvida sobre o que eu coloquei aqui? Fala só alto para os seus colegas poderem te ouvir. A Alemanha buscava
a independência do Marrocos, ante Algeciras. Mas acabou levando um pedaço do Marrocos. A Alemanha não. A Alemanha não levou nada. A Alemanha queria a independência plena do Marrocos. Algeciras determina que Marrocos será independente, porém, polícia, arrecadação de tributos ficarão com autoridades francesas. Então foi uma derrota. Tanto é que em 1911, tá, Marrocos vira um protetorado francês. Ou seja, um primeiro passo para a constituição de um protetorado. Só que em 1911, a França vai ceder uma área colonial para a Alemanha. Ou seja, o Congo francês vira parte do Camarões alemão de 1911 para frente. Tá? Por isso que eu dou mais enfoque nesse momento da crise, que é um momento em que, por uma intransigência francesa, inicialmente, depois por uma intransigência alemã, você gera uma crise militarizada entre as grandes potências. Mas a Alemanha, nesse momento, não ganha nada. Quem fica com o Marrocos Ocidental é a Espanha. A Alemanha não ganha nada. Mais alguma dúvida? Vamos então para a segunda crise, que é a crise da Bósnia. A crise da Bósnia acontece alguns anos depois, 1908, 1909. E para a gente falar sobre a crise da Bósnia, a primeira coisa importante, né, que a gente precisa discutir é a situação dos Balcãs quando a crise ocorre, né? Eu não vou ter tempo aqui para falar muito sobre a situação dos Balcãs, mas eu preciso dar algumas informações mínimas, sem as quais a gente não consegue refletir juntos, tá? Nos anos 70 do século XIX, depois de uma revolta independentista de povos balcânicos contra o Império Turco-Otomano, acontece uma guerra entre Rússia e Império Turco-Otomano, e essa guerra chega ao fim após uma intervenção conjunta das grandes potências que decidem, em Berlim, sentar-se numa mesa para ver como que os Balcãs poderiam, né, ser distribuídos de uma forma que os interesses estratégicos das potências não fossem afetados. Lembrando que Áustria-Hungria e Rússia são as duas principais nesse sentido. O que se estabelece em Berlim em 1878? A Áustria-Hungria ficaria com uma parte dos Balcãs, que é a Bósnia. Só que a Bósnia continuaria como uma possessão formal de Constantinopla. Uma possessão formal do Império Turco-Otomano, mas seria administrada por Viena. Em contrapartida, para equilibrar, a Rússia ficaria com a Bessarábia, que ela havia perdido no contexto da Guerra da Crimeia. De novo, a gente não pode aprofundar, mas é só para a gente compreender que há uma tentativa de equilíbrio. E, ao mesmo tempo, independentizam-se Sérvia, Bulgária e Montenegro. E fica uma área central da Península Balcânica ainda sob possessão de Constantinopla. No mapa, o que a gente vai ver é isso aqui. O que está em preto são as fronteiras pós-Congresso de Berlim de 1878. Então você tem a Bessarábia, que vai para a Rússia, Romênia, né? A Bulgária termina nesse tracejado aqui, Sérvia, independente, Montenegro, Bósnia, ainda uma possessão do Império Turco-Otomano, mas administrada por Viena. Grécia, que já havia ficado independente décadas atrás, desde 1829, e o centro da península, todo esse centro da península, chamado de Macedônia Otomana, continua com Constantinopla, administrado e formalmente nas mãos de Constantinopla. Então, pós-Congresso de Berlim, o que você tem? Surgimento de alguns estados independentes, grande parte deles eslavos, um centro da península que continua nas mãos de Constantinopla e duas áreas que vão para as duas grandes potências com interesses diretos na região. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Por que eu fui obrigado a recuar nesse grau? Porque acontece um fato político em 1908 no Império Turco-Otomano que muda completamente a situação dos Balcãs.
Esse é um fato que de maneira alguma tem relação seja com a atuação da Rússia ou da Áustria-Hungria, mas é um fato que causa um impacto enorme nos Balcãs. Também, de novo, não posso me estender por uma questão de tempo, mas é importante a gente parar para pensar sobre esse fato. Acontece uma revolta militar em Constantinopla contra o sultão, uma revolta de caráter constitucional, no sentido de limitar o poder do sultanato otomano e restituir uma constituição que havia sido rasgada pelo sultanato, uma constituição de 1876. Essa revolta militar, que é conhecida comumente como a revolta dos jovens turcos, ela tem um impacto direto nos Balcãs, por quê? Porque a Constituição de 1876 ela estabelecia a necessidade de um parlamento, de um chanceler, que seria a limitação legislativa dos poderes do sultanato. E esse parlamento seria eleito por todas as províncias do império. E o ponto é, a Bósnia formalmente pertencia ainda ao Império Turco-Otomano. Logo, a Bósnia teria que eleger representantes para esse novo parlamento. Qual era o grande medo de Viena? Que esse pudesse ser o primeiro passo para o Império Turco-Otomano recuperar o quê, pessoal? A soberania sobre a Bósnia, criando um desequilíbrio na situação. Porque, de maneira alguma, isso afetaria a Bessarábia, por motivos que aqui a gente não vai ter condições de explorar. O fato é, para impedir com que, dessa revolta, a Bósnia pudesse ser reintegrada gradativamente ao Império Turco, a Áustria-Hungria decide tomar uma atitude um pouco mais forte, que é formalizar a anexação da Bósnia. Ou seja, em termos de administração, arrecadação tributária, já está nas mãos da Áustria-Hungria. Ela vai apenas formalizar isso e deixar claro que a Bósnia não vai mandar representante algum para Constantinopla, porque a Bósnia pertence ao Império Austro-Húngaro. Só que é óbvio, tomar uma atitude dessa significa ir contra uma decisão de uma conferência entre as grandes potências. Antes de tomar a decisão, o ministro das Relações Exteriores austríaco, uma figura importantíssima, o Aehrenthal, decide, com a aprovação do imperador austríaco, decide consultar o ministro das Relações Exteriores russo sobre as intenções austríacas, o Svolsky. Numa reunião importantíssima que acontece num castelo na Moldávia, atual República Tcheca, os dois chegam num acordo. A Rússia não criaria problemas quando a Áustria anexasse a Bósnia, formalmente anexasse a Bósnia, mas em detrimento, a Rússia quer a promessa de um apoio diplomático da Áustria quando a questão dos estreitos fosse levantada entre as grandes potências. Ainda não foi levantada, mas um dia seria. E a Rússia quer voltar a ter navios militares cruzando os estreitos. Quer ter esse direito, quer ter essa prerrogativa. O acordo foi selado. A Áustria invadiu a Bósnia, anexou formalmente a Bósnia. Quando isso acontece, o primeiro efeito dessa anexação é uma indignação de Belgrado. Bósnia, basicamente composta por eslavos, Belgrado faz um protesto fortíssimo contra Viena, dizendo que o que aconteceu só poderia ter ocorrido caso uma conferência internacional tivesse sido chamada. Que, na verdade, isso representou um expansionismo austro-húngaro, unilateral. E a Sérvia, por causa disso, começa a se mobilizar militarmente. A Áustria-Hungria, com um acordo com a Rússia nas mãos, mobiliza-se militarmente também, no final de 1908. O que acontece é muito interessante, porque com a mobilização austro-húngara, jornais, a opinião pública mais de direita nacionalista dentro da Rússia começa a gritar, dizendo que a mãe eslava russa não poderia deixar uma das suas filhas sozinha na chuva. E é interessante o quanto, em particular, as pressões de jornais nacionalistas de direita de São Petersburgo e de Moscou colocam o Svolsky na parede e, na verdade, descosturam toda uma divisão política que existia dentro do governo russo e que não era clara no início. O
O Zvolsky tinha demandado autorização para fechar esse acordo única e exclusivamente com o czar. O acordo não tinha sido nem comunicado ao Conselho de Ministros russo.